Olá pessoal, eu sou o André Paz e começa mais uma edição do Solada, seu podcast de música e metal, não necessariamente nessa ordem. Do meu lado, Metalopédia, Thiago Zuma. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você estiver ouvindo, aqui Thiago Zuma falando com o braço evoluindo. Como é que é? A resistência do metal. Lembrando também que agora, aos poucos, a gente está ajeitando a casa, então solada.com.br já está operando em soft opening, não como a gente quer, mas a gente está aos poucos indo, então está lá. O Instagram também depois vai estar certinho, podcast solado. Então, No no máximo episódio, em 2 semanas eu já devo estar com o braço ok para a gente vai sempre falar, começar a fazer conteúdo também. nós somos o Armored Saint do metal, entende? Do jornalismo de metal, então a gente trabalha o nosso ritmo. Quer comentar assim, na semana passada nós estávamos falando de sabotagem, e nós falamos de Porto Alegre, falamos de opinião, e agora em outubro passado, o Bar Opinião de Porto Alegre completou 40 anos. O Bar Opinião é um bar que ele começou de uma forma pequena, foi expandindo, virou uma casa para 2.000 pessoas, uma casa bem conhecida no Brasil, virou uma produtora para os grandes shows, bem importante aqui para cá. E nesse ritmo de lembrar os 40 anos do Bar Opinião, a gente vai lembrar algumas histórias assim curiosas, inclusive aquelas que você não viu na imprensa, o pessoal lembrando, como o glorioso momento que Yngwie Malmsteen causou treta com o Red Bangers. Então, é isso que a gente gosta de lembrar, é um bar que ele começa nos 80, está ali no coração da Cidade Baixa, e acho que pelo porte dele, 2.000 pessoas, geralmente você consegue ver coisas que, sei lá, às vezes pegaria um Credit Card Hall, pegaria um lugar maior em São Paulo. Aqui em Porto Alegre você acaba vendo de uma outra forma. Até mesmo o Pepsi on Stage, cada mesma produtora tem um pouco essa herança por aí. Eu sempre lembro assim que meu primeiro show lá foi um festival que ingresso ganho pela refinada revista Bis. Que a minha cabeça, assim, além de, você entrou na Opinião, que é um bar que depois até festa de formatura minha, no segundo grau, foi lá na Opinião, um bar que tenha bem essa cabeça de receber todas as tribos. Eu lembro que aquele glorioso festival da quando uma banda tentou arriscar Seasons in the Abyss e a galera foi à loucura, porque na hora do tá, o cara detona o prato e quebra, assim, então foi tipo assim, uau, foi um momento. Uh, Tiago, a tua primeira vez, na opinião, foi ali em 2001, no Savatage mesmo, né? Foi sim, foi agosto de 2001, inverno, mas estava um calor do cão em Porto Alegre, assim, foi minha primeira vez na cidade, inclusive, assim. Tive dando uma olhada na lista de shows da Opinião enquanto estava preparando para esse episódio e vi que o Bob Dylan tocou lá em 98. Confesso que invejo muito quem conseguiu ver esse show do Bob Dylan lá, né? E aí também me lembrei da existência dos clássicos grupos do cancioneiro gaúcho noventista, assim como Maria do Relento, Comunidade Ninjitsu. Mas hoje em dia, para 2.000 pessoas, a opinião até é grandinho, assim, se o cara pensar, né? Mas acho que a gente fala um pouco mais disso conforme show a show, assim. E como nós estávamos pensando assim para fazer essa retrospectiva, esse barra homenagem, barra retrospectiva, na imprensa, todo mundo falando, os shows clássicos, opinião, a gente falou, não, a gente vai pegar o que não está contado, assim, os episódios mesmos, na opinião, e como é que é, os dias que crepes aconteceram, uma gíria bem gaúcha, assim, crepe, problema, o dia que deu problema. Eu estava lembrando, assim, que um dos primeiros que eu lembro, assim, de cara, foi 1º de abril de 2001, 1º de abril, show do Dio em Porto Alegre, na Tour do Mágica. E eu lembro que, assim, esse é um show que tudo deu errado. Aquele show que você quase tem que pegar, assim, vai embora é tipo banda quando tá, assim, é tipo o time de futebol quando aqueles jogos, assim, que parece que, sei lá, você chutou 6 vezes ao gol e nenhuma entrou. Então, assim, você olha para o jogo e fala, isso aqui vai acabar 0-0, pode ir embora que não vai mudar, não tem jeito de entrar hoje. E eu lembro que ali foi uma vez que eu lembro muito do profissionalismo do Dio, porque estava tudo dando errado. O glorioso senhor Padanova, quando olhava para o público, olhava sorrindo, profissional, né? E ele só virava para o lado e cuspia marimbondo com a equipe de som, com a equipe técnica. E foi uma coisa que estava assim, já não estava legal e tal. E aí eu nunca vou me esquecer que algum fã, naquela coisa de querer ser legal, vai tentar jogar, acho que um anel pro Dio.
aquela coisa de dar um presente pro ídolo, e nisso, quando vai jogar o anel, paf, bate na cabeça do Jill, e aí aquilo foi muito engraçado, porque triste, mas engraçado. Uh, Jill se... Tá, não, assim, ó, deu pra bola. Eu lembro que quando a banda terminou o show, a banda pegou, foi embora, não teve bis, era um bis bem gordo daquela tour, assim. Tipo assim, não, acabou o show, assim, foi tipo, deu, valeu, ficamos por aí, não, acabou a história. Então, assim, foi assim, o dia que deu errado. Essa tour do Mágica pro Dio foi uma tour que o Dio retornou ao metal tradicional depois de alguns discos dos anos 90 que ele tentou abraçar uma sonoridade um pouco mais agressiva. E esse show do Mágica tinha um setlist bem grande, era um show bem longo, assim. E assim, mas não era um Dio em alta na carreira ainda. Tanto é que o show em São Paulo foi no finado Palace, que comporta mais ou menos 1.500, 1.800 pessoas, e não estava lotado, assim, estava cheio. São Paulo. Exato, então. Mas um outro show assim que é importante, aí Metalopédia, Thiago começa a falar, é o glorioso Candlemas, 26 de março de 2006. Na minha cabeça tem o Messiah dançando e três grandes cruzes assim de plástico ocupando o palco, brancas, assim, iluminadas. Thiago, por que que esse show é importante? Qual que é o pitoresco desse show? Então, esse show acabou entrando para a história como o último show do Messiah Marco ali no Candlemas, né? E aí dá um pouco de importância do que isso significa. Porque o Candlemas lança em 1986 um disco que chama Épicos Dúmicos Metálicos, que basicamente, se a gente fala Doom Metal, tem algum valor histórico por causa desse disco, apesar do termo já ter sido usado antes. Mas isso aí quando o termo ficou popularizado. Mas esse disco tem um outro vocalista, que é o Johan Lundqvist, que coincidentemente é o vocal atual do Candles. Mas naquele momento o Johan não quis ficar na banda. Ele só gravou o disco como contratado. E quem vai ser o vocalista do Candlemas nessa turnê é o Messiah Marcolin. E vai ser nessa turnê nos três discos seguintes, que são considerados esses quatro discos, o primeiro com o Johan e os três com o Messiah, são considerados basicamente o santo grau do Doom Metal, assim. E depois o Messiah sai da banda, o Candlemas tenta continuar com outro vocalista, dá errado, aí nos anos 90 o Candlemas volta e também dá errado. No início dos anos 2000, essa formação dos três discos do Messiah se reúne para fazer shows de reunião em 2002, que eu vi no Wacken esse show, e depois meio que termina, assim, eles acabam não dando muito certo. E aí, depois de um hiato de um aninho, eles resolvem voltar. Nesse hiato, eles testam algumas outras pessoas para vocar, para cantar, inclusive o Tony Martin do Saba chega a ser testado. Mas eles acabam voltando com o Messiah mesmo e lançam em 2005 o disco branco auto-intitulado, Candlemas mesmo, que é um descasso, pouca gente dá valor, é um disco meio esquecido, mas é um disco muito, muito bom. E aí essa turnê sul-americana acontece divulgando esse disco em 2005. Toca pela Europa em 2006, vem aqui no início do ano para tocar na América do Sul. E é uma turnê muito corrida nessa turnê sul-americana. Eles chegam na sexta-feira, tocam em Santiago, num barzinho que chama La Batuta, para 250 pessoas. Aí vão tocar em São Paulo no sábado, na Let's Lay, finada Let's Lay, com um evento que chamava Extreme Metal Fest, com uma outra banda que chamava Versus Safira, e no domingo vai tocar com a Versus Safira também, no Opinião. Assim, a Opinião é um pouco menor que a Led Slay, mas nem se compara a quantidade de estrutura. Tanto é que no dia do show da Led Slay, teve um show do Halloween no Credit Card Hall no mesmo dia. E eu fui ver esse Halloween no Credit Card Hall, que fica, para quem não mora em São Paulo, o Credit Card Hall fica começando o extremo zona sul de São Paulo, e a Leslie fica começando a extrema zona leste de São Paulo. Então, só que a Leslie tinha um histórico de fazer os shows muito tarde, indo madrugada dentro para terminar o show e a galera já pegar o metrô para voltar para casa. Então, eu falei, dá tranquilamente para eu ir ver o Halloween, termino o Halloween, eu cruzo a cidade e vou ver a Let's Play. Só que não contava que caiu uma tempestade bíblica nesse dia em São Paulo. Então a Marginal estava alagada, a Radial Leste estava alagada. E, como se não bastasse, o Candlemas pede para inverter a ordem das bandas. E o Candlemas, que deveria tocar mais tarde, acaba tocando mais cedo. Então eu tô no Halloween esperando o show do Halloween terminar e começa a chegar SMS.
Thiago, vai começar o show do Candlemas, já tá, as cruzes estão no palco, tá? Eu, putz, aí termina o Halloween, eu pego o carro e chega uma mensagem, Thiago, apagou tudo aqui, que a tempestade acabou com a energia elétrica da casa. E aí eu corro mais ainda para voltar, assim, chegar. Quando eu chego, a banda tinha voltado alguns minutos antes e eu acabo pegando metade do show, mas não era um problema, porque eu iria ver o show de Porto Alegre no dia seguinte, então eu tava tranquilo quanto a isso. E aí o show de Porto Alegre é um show com pouquíssima gente acontecendo, né? Um show que máximo umas 400 pessoas tinham opinião para assistir aquele show. E o show é basicamente o mesmo setlist de São Paulo, acho que eles só trocaram a Demon's Gate pela Bearer of Pain, se não estou enganado, mas uma mudança de uma música só em relação. E assim, o show aconteceu, ok, terminou o show. Dia seguinte vou pegar o aeroporto, vou para o aeroporto para pegar o avião de manhãzinha, que eu olho lá quem está sentado na espera do voo, Candlemas está lá. E aí eu chego, aproximo do Life Edlin, que é o baixista, dono e principal compositor da banda, falo, e aí, tudo bem? E ele olha para mim com uma cara não, baixa assim, e eu vejo do tipo, beleza, né? Não, não é o dia de conversar. E aí, isso acabou entrando pra história o- que é o Messiah sai da banda e esse acabou sendo o último show, assim. Então, como eu diria, as pessoas não entendem muito bem o valor que teve esse show. Naquele momento não entenderam. E começa, o tempo passa, ano seguinte eu tô no Sweden Rock para ver um show do Trouble, que uma banda americana de doom metal que junto com o Candlemas e o Saint Vitus foram responsáveis por continuar tocando devagar nos anos 80, quando todo mundo queria tocar rápido. E termina o show ali, de tarde, andando, encontro o Messiah e o Bruce Franklin, que é o guitarrista do Trouble. E vou, gentilmente, eu posso tirar uma foto com vocês dois juntos, né? Claro, tira uma foto aí, começa a falar, fala que estava no show do Messiah em Porto Alegre, que foi o último, pergunto se é o último, foi o último mesmo, ele fala que foi. E aí pergunta o que aconteceu. E aí o Messiah conta a história. Que aquela turnê, o Candlemas chegou na sexta à tarde no Chile, tocou em Santiago, pegou o avião para São Paulo no sábado para fazer. Chegou em São Paulo, fez o show, pegou o avião para domingo para Porto Alegre. E no show de São Paulo, a banda deveria entrar mais tarde, ele que se estressou, porque ele falou: tem mais um show para fazer e eu preciso descansar, não dá para tocar até 6 da manhã e no dia seguinte pegar um voo. E depois a banda vai tocar em Porto Alegre também, aí o clima já tá ruim, e para piorar, eles pegam o voo de manhã de Porto Alegre para Guarulhos, e o voo de Guarulhos para a Europa é só à noite, então eles ficam o dia inteiro no aeroporto de Guarulhos ali esperando o voo, sem fazer nada. E no climão, ninguém da banda querendo falar com ele, achando que ele tava cheio de frescura, foi cheio de frescura na turnê, tipo, não dá mais para trabalhar com esse cara, sabe? E assim, se você pegar algumas entrevistas futuras do Canon, mas claramente eles falam que o Messiah era uma prima-donna, difícil de lidar, assim. Tanto que no ano seguinte, o Canon mas organiza um show de aniversário de 20 anos desse primeiro disco, em que eles anunciam o Robert Lowe, é a primeira vez que o Robert Lowe, ex-vocalista do Solitude Tunes, uma outra banda de doom metal clássica americana, vai ser o novo vocalista do Candlemas. E convidam o Johan Lundqvist, que pela primeira vez canta num show com o Candlemas desde que ele gravou Épicos Únicos Metálicos, e várias participações especiais ali, dentre elas a próprio Michael Atterfeld do Rupert. Mas quem não apareceu? O Messiah. Então, show de celebração de 20 anos da banda, ele não foi convidado, é aquela ausência gritante. E desde então, assim, nunca mais o Messiah participou de absolutamente nada do Candlemas, assim. Então, não foi uma saída nada amigável, assim. Eu lembro como é que é, tá explicado o porquê de que a banda não estava muito receptiva quando foi falar com a banda. Né? Então, é isso, opinião na história do Doom Metal como o último show do Messiah no Candlemas. Nessas retrospectivas que a gente acabou vendo e vendo matérias e tal, eu senti falta de um evento, eu senti falta de o pessoal falar da noite de 2 de outubro de 2001, a noite que metaleiros sujos de Porto Alegre tornaram um show de metal notícia internacional.
pouco mais ali, um mês mais ou menos, do 11 de setembro, durante o show do sueco Yngwie Malmsteen. O Malmsteen começa porque ele é radicado nos Estados Unidos, ele começa, Naturalizado, assim. é, ele começa no meio uma hora que dá uma brecha de uma música, ele começa a colocar o hino americano e começa e a galera começa a se irritar com aquilo. E a galera começa a se irritar com aquilo. E aí vai, segue, vem, de repente ele pega e manda de novo, porque não precisa de muito para irritar o mouse, né? Ele adora uma irritação, adora uma correria. E aí eu lembro que ele manda a segunda vez o e a galera devolve, ele não sabe com quem que ele está mexendo, e a galera começa a devolver com Bin Laden, Bin Laden. E aquilo vai, e o show vira uma tensão dos dois lados, vira aquele negócio. E o Malmsteen vai, repete, o Derek Sherinian, o tecladista do Dream Theater, Alice Cooper, Kiss e tal, segue colocando, segue também ali tocando, fazendo o fraseado do hino americano. E a galera, Bin Laden, Bin Laden. Moral da história, o Malmsteen, no fim da apresentação, apresenta a banda, Doug White, uma galera que começa, esse aqui é sueco, esse aqui é não sei o quê, então, tipo assim, aquela coisa, o mundo unido, e aí só mandam na saída, God bless America and fuck you all, e sai do palco. Tá, aquela coisa, o show do Malmsteen está lá, aquela coisa querida, assim, tipo, vamos embora e tal, que troço aí, que a gente viu. E aí, horas depois, uma coisa como é que é uma época pré-redes sociais, uma época que artistas usavam seus blogs, seus sites oficiais para falar alguma coisa. Derek Sherinian vai e manda a versão dele dos fatos, dizendo que o público estava jogando coisas no palco, que ele temia pela integridade dos equipamentos. E aí, no final da carta, ele manda, perdão o meu inglês macarrônico, mas eu vou fazer primeiro em inglês, porque dá mais graça, e depois eu mando a tradução, como é que é, no fim ele vai lá e escreve como é que é. To the people in Porto Alegre, you should be ashamed of yourselves. I don't give a fuck if I ever play in your peasant-infested third world city again. Como a gente poderia traduzir para as pessoas de Porto Alegre, vocês deveriam ter vergonha de si mesmas. Não ligo se nunca mais vier a tocar em sua cidade terceiro mundista infestada de caipiras. A treta viraliza, horas depois rola aquele famoso desculpa, foi mal, tava doidão. Ele fala, não, exagerei, é o momento, parará, parará. E é um momento delicado, e aí passa-se e segue adiante. E o que é interessante é que anos depois, pelo Setlist FM, ele coloca como 2013, o Malmsteen vem tocar em Porto Alegre de novo. E reza a lenda que o poderoso Viking, o The Animal, estava com medo de Porto Alegre. Até o momento que assim, a produção recebe e apazigua os ânimos, reza a lenda que o glorioso Viking tinha medo da cidade. Então, felizmente, depois não teve nada. Coisa vai, coisa vem, ficou tranquilo. E para só lembrar, o próprio Derek Sherinian que escreve que como é que é, não, eu não ligo se nunca mais vier a tocar na sua cidade. Em 2019, Derek Sherinian vem tocar aqui com Sons of Apollo. Eu lembro que não, o Derek Sherinian veio tocar, mas eu não fui ver. Tipo, então, assim, ele voltou para cá. Esqueceu alguma coisa dessa treta malandra, Thiago? O finado Sons of Apollo, cujo vocal era o Jeff Scott Soto, né, dos primeiros e mais celebrados discos do Malmsteen, Rising Force. Então, lembrar, esse show de 2001 foi o Doug White, né, que cantou. E o Doug White, naquela época, ainda não tinha esse currículo com zilhões de bandas. Na época, ele só foi uma puxação de saco do Malmsteen de pegar o cara que cantou com o Blackmore, já que o Doug White tinha cantado no Stranger in Us All e fez a última turnê do Rainbow até então. Aí, mas sempre lembrar do Doug White, que o Doug White cavou seu lugar nas notas de rodapé da história do metal por ter sido efetivamente o outro finalista do concurso do substituto do Bruce Dickinson no Maiden. Por alguma questão ali, alguém, dizem que é o Nico, achou que o Blaze era mais a cara da banda, assim. Mas enfim, né? Acho que nessa volta de 2013 não era mais o Tim Owens que cantava com o Malmsteen, já era o próprio Malmsteen cantando, o que vai fazer a gente perder a deixa de falar do Judas Priest, que também tocou, na opinião, com o Tim Ripper Owens ali, em 2001.
no Demolition, né? Ver qual que era o nível do Judas naquele momento. Hoje toca em estádios, naquela vez tocou no Opinião. Eu brinco, tem uma lenda, eu devia ter ido atrás para ver se eu achava. Tem uma lenda de que a moto ficou parada e a moto não conseguiu ir para o palco. Então, tipo assim, a moto do Judas não subiu no palco. Então, coisas que, que ficaram do momento. Mas no momento jornalismo neste podcast, no momento de jornalismo investigativo, o Solada foi atrás dos fatos para recordar essa história. A reportagem que não foi feita sobre os 40 anos da opinião, a reportagem que não foi feita na época, o porquê desses gritos de Bin Laden. É interessante porque nessa história do grito de Bin Laden, como uma reação, como uma forma de responder ali ao senhor, o glorioso senhor Yngwie Malmsteen. Como é que você diz, Thiago? Não precisa de muito para irritar ele, né? Uma coisa Ah, assim. né? Não precisa muito irritar ele, não precisa muito para irritar o público também, né? Para saber do Exatamente. show. Como é que é? Ver um show do Malmsteen, como é que tu diz? Ver um show do Malmsteen é como torcer para o Botafogo, assim, né? Exatamente, né? Você vai acabar irritado em algum momento. E o que é interessante é, que é o seguinte, tem duas histórias que se conectam, assim. Na primeira delas, um jovem que estava ali vendo o show estava irritado um pouco com aquele fato e, como não sabia o que fazer vendo aquela segunda vez que toca o hino americano, ele acaba falando Bin Laden, como uma tentativa de devolver essa história, como uma tentativa Volta a tocar música, para de encher o saco, né? Exatamente. Só que perto dele, segundo relatos, tinha um grupo de amigos que tinha uma pessoa barbuda chamada de Bin Laden na época. Então, aquela coisa, os jovens ouviram ali o Bin Laden do lado e começaram a cantar junto, entende? Tipo assim, aquela coisa que reforça o protesto, vai lá. Uh, é aquela coisa, fecha a conjunção dos planetas, aquela coisa que fecha tudo, e pegou e o resto é história. Então, assim, reza a lenda que esse pessoal que estava junto do amigo do coisa falou, não, não, foi nós que começamos. Então ficou essa versão dos fatos. Mas é muito engraçado, porque é como uma coisa simples acaba virando o perfeito gatilho para um evento internacional, digamos assim. Exato. Meio que tudo, todos os astros se alinharam naquele dia, assim. De Plutão ao Sol, assim, um negócio genial. Exato. Falei demais, Thiago. Mas, pelo menos foi um show do Malmsteen inesquecível, né? Todos os shows do Malmsteen que eu vi tiveram absolutamente nada de memorável, só irritação com a menina. E nessa a gente vai falar de memorável, show memorável, e agora a gente vai chegar naquele sabotage desse mesmo ano de 2001 que a gente está falando, assim, às vésperas do 11 de setembro, acho que um pouco um mês antes do 11 de setembro, que a gente sabia, né, do que ia acontecer. Foi a terceira vez o sabotagem no Brasil, sabotagem pelo segundo ano, se fosse o caso, porque na primeira vez que eles vieram foi duas vezes em 1998, primeira no início do ano na turnê de divulgação da Ike of Magellan, e eles voltam alguns meses à frente para tocar no Monsters of Rock, aquele Monsters que eu falei no episódio passado, que o John Oliver disse que eles foram headliners para 50 mil pessoas, mas eles foram a banda, a segunda banda internacional a se apresentar naquele dia de tarde ainda. Então, aí você vai lembrar para o Savatage que ele foi num momento bastante conturbado, porque era a turnê de divulgação do Poets and Madmen, e na pré-produção do Poets and Madmen é quando saem os X Stevens, que naquele momento dizia que estava abandonando a música, e o Alp Trelli vai para o Megadeth. Então a banda grava o Poets and Madmen como um quarteto, com o John Oliva fazendo todas as vozes, inclusive nos tons que originalmente tinham sido compostos para a voz dos X Stevens, que para ele foi um desafio. E para fazer essa turnê em 2001, a banda recruta o Damon Dinaek, até então era um desconhecido, ele tinha uma banda que chamava Diet of Worms, que era uma coisa meio Nine Inch Nails, e o guitarrista Jack Frost, que era do Seven Witches, mas uma banda que tinha algum renome, uma banda de metal clássica americana, com algum renome no underground, mas também nada que chamasse atenção demais. E aí, essa banda, se a gente olha em retrospecto, em 2001 foi a primeira vez que o Transsiberian foi fazer a turnê nos Estados Unidos, que ela se dividiu e que teve a Transsiberian que fez a turnê da costa leste e a turnê da costa oeste.
Então, quando a gente olha em retrospecto para isso, o Sabotage estava se desfazendo, né? Era um dos últimos momentos do Sabotage mesmo. E acho que todo mundo que estava ali dentro já tinha uma certa noção que isso estava acontecendo, a Transibéria estava ficando muito grande. Ia ser difícil conciliar. Então, voltando, essa turnê do Poets and Madmen no Brasil foram 5 shows no Brasil em uma semana e não tocou em outros países da América do Sul. Naquela época era meio normal isso, sabe? As bandas vinham, tocavam na Argentina, não vinham para cá, vinham, passavam uma semana na América do Brasil e não saíam. E o Opinião foi uma casa que não foi das maiores naquela noite, porque Opinião, o Sabotage em São Paulo tocou no Via Funchal, que era para 6.000 pessoas, 6.500 pessoas, e no Rio toca no Metropolitan, que eu acho que é quase 8.000, 10.000 pessoas, assim. Então, a gente pode colocar ali que não foi das maiores. O show da Opinião foi show médio, assim, show pequeno para assistir. E uma outra coisa, assim, talvez um dos primeiros fatos, o prenúncio de que aquela noite seria diferente, foi a abertura do pessoal do Hangar, que o pessoal vai abrir o show, vai começar a tocar, já está atrasado. A gente lembra assim, como é que é? Schedule a schedule, você tem que cumprir, até porque você tem que fazer a turnê toda, você tem todas as coisas para fazer. E é muito engraçado porque já está atrasado, e aí para fazer alguma coisa, o técnico de som decide, puf, cortar o retorno da banda. E aí é uma cena tá até hoje na memória de quem estava lá. Na hora que vai entrar Perfect Strangers, o vocal cortado o retorno. Então aquele show para, aquele. Eles cortam o som do PA, né? Então fica a banda tocando, se ouvindo no retorno, mas sem sair nada para fora ali. Então, quem estava perto do palco ouvia os instrumentos pelos retornos ainda, porque na época os retornos eram aqueles monitores, né? E a bateria, principalmente em cima de tudo, assim. E o vocal nada. E aquilo fica um train wreck, assim, fica um engavetamento, assim, se olha naquilo, assim, fica medonho. Como eu falei, esse é o começo da noite, a banda faz o show, e o que era interessante é que, assim, corria a boca pequena, e o Thiago depois eu contar melhor essa história, de que a banda faria um after, a banda iria para um bar que depois fechou, chamado 8 e meio, na rua de onde eu morava, na frente do hotel que o Savatage estava. Era um bar, assim, que era uma casa antiga, no segundo andar da casa. Vale lembrar que era uma casa antiga, chão de madeira, então você imagina, a vedação é uma porcaria, a vedação não vedava o som do ambiente. E hoje ali na esquina da Lima Silva, cruzado patrocínio, porque é de Porto Alegre. Esquina da Lima Silva com a Sarmento Leite, perdão. Hoje é uma Panvel ali, como qualquer coisa em Porto Alegre, assim. E é interessante porque é do outro lado do hotel, então tinha meio que aquele papo do tipo, pá, peraí, olha, depois do show, a banda vai para lá e tal, parará, parará. Acontece que sim, termina o show, a gente acaba indo para lá, e aí realmente, quando a gente entra, resolve, não, vamos lá, vamos pro bar agora, vamos lá, que acho que a banda tá lá. Quando a gente chega, a gente tem a grata surpresa de que aí sim a noite estava começando, né, Thiago? É isso. Não, contar assim, né? Como que foi essa aventura toda? A banda chegou em Porto Alegre na segunda. E eu lembro que eu cheguei na terça de manhã pro show, que o show foi numa terça-noite. E E nisso encontrei alguns amigos do André ali e a gente ó, falaram que o Sabotage está hospedado no hotel aqui na rua da sua casa. Ah, vamos lá, a gente dá uma olhada no hotel, ver se aparece alguém. A gente foi no hotel e encontrou primeiro a gente encontrou o Johnny Lee e o Jeff Plate, Johnny Lee Middleton, baixista da banda, o Jeff Plate, baterista. Eles estavam ali na frente do hotel, meio que sem fazer nada, falaram um pouquinho, queriam ir no bar, a gente levou eles num bar ali, que eles queriam comprar algumas coisas para eles. E a gente está lá no hotel esperando descer o resto do pessoal, e o pessoal que estava, acho que, limpando o bar, vem e fala: quem que são esses gringos que estão aí no bar? Eu falo assim, os caras de uma banda norte-americana que chama Sabotage. Eles falam, ontem eles apareceram aí, tocaram, tal, tem um gordão que tocou piano, da gente, opa, a anteninha ativou ali. E aí nisso, estamos lá, de repente desce o John Oliva, e o John Oliva começa a conversar e percebe que sou fã de Sabotage, começa a fazer perguntas para ele que ele começa a responder dentro do jeito dele de falar, todo bonachão, contando história.
E aí chega, eles começam a ficar irritados que a van que deveria levar eles para Opinião para passar o som não chega. E aí eles meio que perguntam, é muito longe esse lugar? Assim, e os amigos do André vão lá e falam, não, 3, 4 quarteirões no máximo, dá nem 10 minutos andando. Aí eles falam, vamos andando então lá. E aí nisso vou junto com a banda, conversando, guiando eles junto com os amigos do André. E nisso, o John primeiro ele começa a assoviar, assim, tipo, a introdução de Morphine Child, do Poison Man. E eu engreno e canto o primeiro verso quando ele termina. E ele canta o segundo verso e aí vamos, nós dois cantando a música em jogral, inclusive com a parte final fazendo vocais e contraponto. Naqueles momentos que a gente lembra com lágrima no olho que passou. E beleza, aí acontece o show, tem toda a questão ali de passar um som, a gente ouve, a gente não pode entrar e ouve a passagem de som lá de fora. E aí tem o show é sensacional, assim, um lugar perfeito para ver, minha primeira vez vendo um show na Opinião, de frente pro John Oliva o show inteiro. Termina o show, o John já me reconhece que ele me viu o show inteiro e fala, tipo, você é mesmo fã, cantou tudo junto, papapá. E conversamos, ficamos conversando ali na frente do Opinião, enquanto a banda ia pra van pra voltar. E aí a gente fala, o que a gente pode fazer agora? Vamos tomar algum em algum bar ali? Vamos naquele bar da frente do hotel, vai que a banda aparece, né? E aí a gente resolveu dar uma chance para ver se acontecia de novo a mágica. Inclusive eu falo para alguns amigos meus estrangeiros que tinham vindo ver o Savatage naquela turnê, que ficaram comigo a semana toda, e só que eles estavam num hotel em Porto Alegre. Falaram, olha, ontem os caras apareceram para tocar no botequinho, vocês não querem ver? Não querem ver se eles vão lá? A gente conversa um pouco antes, fala, não, a gente tá cansado, a gente vai voltar pro hotel. Tá, beleza, volta aí. Aí a gente foi pro botequinho. Aí quando a gente chega primeiro lá, assim, os dois primeiros que a gente encontra são o Jack Frost e o Damon. Qual que era a grande questão deles dois? Como eles eram hired guns do Sabotage, eles estavam meio que aproveitando, né? A turnê, vamos ver o que que a vida tem para nos oferecer aqui, né? Então, eles já foram pro bar, já estavam bebendo ali, conversando. Daí o Damon eu já tinha conversado de tarde, conversei com ele sobre o show, coisas bobas assim. E aí, do nada, apareceu o John Oliva. E parece o John Oliva, para quem nunca teve a oportunidade de conversar com ele, o John Oliva é uma pessoa que, se você senta numa mesa para falar com ele vai dominar a conversa. E ele vai ficar falando, ele não vai parar de falar, contar todas as histórias velhas dele de Sabotage, as histórias velhas de vida. E aí a gente ficou lá, ouvindo o John contar a história, e aí tinha uma pessoa tocando ali do outro lado, e alguma coisa fez o John falar assim: ouvi que tem um piano ali, vou ali para tocar o piano. E aí ficava numa sala ao lado que a banda tocava. E foi nessa que a gente resolveu, vamos lá ver John Oliva tocar piano, né? Duas coisas, correu ali pro bar, correu ali pro palquinho para ver. E aí começou-se a improvisar um micro show de Savatage tocando em trios que se revezavam ali. O John não vê o piano, mas ele pega o violãozinho e começa a tocar músicas acústicas do Savatage. E aí tem uma bateriazinha colocada ali e fez-se a mágica, né? O- a banda começa a toca algumas músicas do Savatage, vai fazer alguns covers, né? E aí começa a rolar as histórias da noite, né? A primeira história que quando eles vão tocar, um dos covers que eles tocam ali é com o Damon cantando e o Chris Caffery tocando guitarra, é She's Got the Jack, do AC/DC, que recebe o coro She's Got the Jack, Frost, She's Got the Jack. Em homenagem ao fato que acontecia ao lado. É isso. Porque aí tinha aquelas coisas, né? As pessoas vão se revezando. O Chris Caffery desapareceu e reapareceu algumas vezes naquela noite ali. Então, E eu lembro assim, coisa, o Thiago vai me torcendo sobre esquecendo, assim. E eu lembro que a gente chega lá, tá ali conversando de Oliva. Eu tava com a camiseta do Rage, com a capa do Ghosts. E aí o John Oliva olha para ele e fala assim: essa banda tinha os gregos, né? Esse pessoal era bom de festa. E aí eu fiquei assim pensando, para o John Oliva respeitar os caras, é sinal de que é pesado o negócio.
E aí, nisso, a gente tá ali, o John Oliva perde a consumação, porque esse cara gasta tanta coisa que traz tanta gente pro bar também. Uma coisa assim, terça-feira de noite, o Thiago estava lembrando, terça-feira de noite, que movimento é ter num bar daqueles. Ah, é maluco porque daí, conversando ali, vem um músico que estava tocando naquela noite, chega para a gente e fala, ô, pessoal, vocês podem me ajudar? Eu falo, o que que foi? Não, eu queria saber qual que é o nome dessa banda mesmo aí. Daí a gente falou, não, Savatage. E daí nós acabamos, como é que nós somos brindados com o glorioso verso, na madrugada, vitrola rolando, tocando um Savatage sem parar. Então, assim, isso nós ouvimos. E uma coisa que era maluca, porque essa coisa dos covers que o Thiago falou, eu lembro de tocar um rock and roll all night e tinha uma pessoa que cuspia fogo. E era uma coisa muito maluca, porque assim, é um casarão com teto de madeira, o cara bebendo uísque, cuspindo fogo, assim, tipo, era um abraço para da manhã. Era um abraço para da manhã, ali não tinha como sair e tal. Nessa história, aquelas coisas metaleiro e fase de crescimento ali, a gente ali, tá no bar e tal. Acabou que eu fiquei do lado da mesa e acompanhando ali com o pessoal e tal. E aí uma hora veio o dono do bar e fala, ô, pessoal, beleza, vocês podem dar uma suavizada no show? Aí, tá, pessoal, abaixa o som. Perdão a expressão errada, reduz a intensidade do som. Passa o tempinho, o pessoal vai lá e sobe de novo. Aí tá, a banda toca, parará, parará, aprontando. Coisa vai, coisa vem, de repente veio o cara do bar de novo e fala pra gente, olha, vocês podem dar uma suavizada no som, a vizinhança tá reclamando, o pessoal já tá ligando pra gente. Galera, suaviza, logo depois aumenta. E nisso tem uma coisa muito maluca, porque assim, aquelas coisas engraçadas, assim, amizade é isso. Era o quê? Já umas 13 e pouco, quase 4 da manhã. Thiago tinha que voltar para São Paulo, era coisa que, tipo assim, você tinha que voltar para Meu São voo Paulo. era de manhã no dia Era de seguinte. manhã, era super cedo, os primeiros horários. E eu só lembro de dizer assim, putz, eu preciso tirar o Thiago daqui, eu preciso mandar esse cara para o aeroporto, porque ele tem que ir para São Paulo. Só que daí vem aquela coisa da amizade, só que você pensa, puxa, teu amigo, tipo, teu amigo tá tendo, tipo assim, a noite da vida dele, tipo assim, como é que você acaba esse barato? E o que que você faz? O que que você faz? Só que aí, felizmente, a natureza deu um jeito de acabar com isso. Um pouco antes da natureza agir, assim, só para ter uma noção, acho que eles tocam Rock and Roll All Night, já é o Damon cantando, o Chris Caffrey tocando guitarra e acho que até algum amigo do André tocando bateria ali naquele momento. E eles falam, você sabe tocar Kiss? Aí o Damon fala, sei. O amigo do André fala, sei também. Eu, pô, então a gente pode ficar tocando Kiss aqui mais umas 5 horas. E aí eu nunca vou me esquecer que nesse momento, assim, nessa coisa, de repente, assim, eu lembro até hoje do som, de repente ali já era umas 4:30 da manhã, eu só lembro a porta abrindo de seco, eu lembro do som, assim, blum! Se eu parar na minha cabeça, eu lembro da cena, assim, eu lembro aquela porta, uma porta clara, assim, abrindo e entrando a brigada militar dentro do bar, para quem não é do Rio Grande do Sul, a brigada militar, nossa polícia estadual, ela usa aquele uniforme verde caqui, aquele verde militar e um capacete branco, assim. E eu lembro da brigada entrando assim dentro do bar e parou tudo. E aí logo depois eu lembro de ver John Oliva correndo, saindo do bar, aquele jeitão dele, I don't wanna go to jail, I don't wanna go to jail, I don't wanna go to jail. Sai do bar. Como é que é? A última vez que eu vi John Oliver na minha vida foi no I Don't Wanna Go to Jail. A banda sai, infelizmente não teve mão na cabeça, não teve nada cruel, só pagou as consumações e foi tranquilo. E eu lembro que assim, eu tenho até hoje na minha cabeça a cena de subir com o Thiago, pegar, tá aqui tua mochila, ó. E eu brinco assim, se eu fecho a cabeça, eu lembro disso, assim, entrando no táxi, saindo e indo, e disse assim, tá, beleza, despachei ele não perdeu o avião, o meu amigo tá voltando tranquilo para casa. Foi assim uma noite que até hoje é lendária, né, Thiago? Não, sim, depois, assim, aquela turnê eu acompanhei, eu fiz todos os shows do Savatage nessa turnê de 2001 no Brasil. E
Depois teve na quarta-feira, eles fizeram uma noite de autógrafos no Manifesto, um bar aqui em São Paulo. Aí na quinta eles tocaram em Piracicaba, que foi um show cheio, repleto de problemas, que inclusive estava atrasando tanto para chegar o equipamento que o John Oliva vira para mim uma hora e fala: espalha um boato lá fora de que o show foi cancelado para a galera ir embora, porque acho que vai ser muito tarde. Aí na sexta tocam em Curitiba, assim. No sábado, inclusive esse show de sexta em Curitiba tem uma curiosidade que o Damon fica gripado, porque em Curitiba tá um frio monstruoso, depois de 3 dias de calor cai de muita temperatura, os caras pegando voo toda hora. E nesse show, o John Oliva canta Half the Mountain King ao vivo pela primeira vez desde que ele tinha saído da banda em um show de sabotagem. Que ele quem cantava sempre foi o Zac e o Damon. E aí, sábado, voltando de Curitiba, eu pego o táxi com um amigo meu do aeroporto até a Galeria do Rock, porque ele tinha uma loja lá. E eu tô chegando na galeria, né, dando aquela conversadinha antes de ir embora, tal, voltar para casa. E me falam, falando sobre o show do Hangar, que teria acontecido, e eu conto que eu fiquei sabendo do show do Hangar. Tipo, os caras, não sei se eles estão acostumados a tocar mais tarde, horário de show, então, o Sabotage tinha um schedule bastante fixo que eles cumpriram a risca a turnê inteira até agora e o Hangar foi tocar e na hora que eles estavam tocando Perfect Strangers cortaram o som porque venceu a hora. Então, foi isso que aconteceu. E aí, assim, beleza, a história vai, passa o tempo, acho que uns 2 anos, 3 anos depois, eu encontro o Chris Caffery num show de solo do Chris Caffery e eu falo pra ele, tá ligado aquele bar que vocês tocaram em Porto Alegre? Assim, ele olha meio de lado, assim, aquele bar fechou por causa do show de vocês. E ele meio que assusta, assim, do tipo, por que esse cara tá vindo falar isso pra mim aqui, né? E aí, assim, aí alguns anos depois ainda, num dos shows solos do John Oliva, eu encontro ele e pergunto pra ele sobre essa noite, se ele se lembra, e ele não se lembra de absolutamente nada. Então eu imagino que pra ele foi só mais uma noite, assim. Imagino que é uma noite de correio e confusão para John Oliva. Tiago, deixamos de fora alguma coisa? Faltou alguma coisa? Essa é uma noite tão louca que nem aquela ali, alguns detalhes ou a gente não vai lembrar mesmo, ou bloqueou da cabeça, ou né, por aconselhamento jurídico é melhor não falar em público, assim. Ele falou, exatamente. Exatamente. É, como então assim te lembra? Como diria o Daniel Gildelão, Penha Salvation, que tocou, também tocou na Opinião, naquela turnê com o Evergrey, a turnê que quase foi para o saco por conta do caos aéreo brasileiro na época. Isso foi um passeio pela Remedy Lane do Solada hoje, de uma forma pouco especial, assim. E obrigado mesmo pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, por ter dado play. Em breve, a gente falou, solada.com.br, @podcast Solada no Instagram. Aos poucos a gente está indo, né, Thiago? Isso, melhorando aqui, aos poucos a gente consegue fazer conteúdo. Valeu, gente, abração, até o próximo.